E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou explicar aí basicamente todas as incidências especiais dos membros superiores. Mas calma, antes de começar o vídeo eu queria dizer a novidade para vocês que é o Seja Membro. Vocês já conhecem? Bom, aqui embaixo tem o botão de Seja Membro, ou então você pode ir no primeiro link da descrição. Tá, professor, e o que é esse Seja Membro? Quem faz parte do Seja Membro aí da turma do Radiologando recebe conteúdos exclusivos toda semana, de segunda a sexta. Então, se você quer também receber esses conteúdos exclusivos, se você está estudando para concurso, se você já é formado, ou se você quer aprimorar ainda mais seus estudos, vem com a gente e participa da turma. É só clicar aqui no botão que tem ao lado do inscreva-se, ou então ir aí no primeiro link da descrição. E se você é novo no canal, já se inscreve e também já vai deixando o like aí para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, foi publicado aqui no Radiologando anteriormente um vídeo sobre todas as incidências dos membros superiores, isso aí com relação às de rotina. Eu irei passar para vocês agora todas as incidências especiais dos membros superiores. Bom, as incidências especiais, por sua vez, já em sua característica básica, temos aí alguns nomes esquisitos. Os nomes esquisitos basicamente são conhecidos como os métodos em relação a de como é que deve ser realizado o exame. Então, em relação ao membro superior, os membros superiores, nós temos vários métodos que, por sua vez, pode ser solicitado pelo médico para poder avaliar alguma estrutura ou parte específica daquela região. O método especial, além de um exame complementar os exames de rotina, como eu acabei de falar, vai demonstrar uma estrutura ou uma região específica aí do corpo humano, o que vai auxiliar ainda mais o médico a chegar a um laudo mais específico e, claro, mais completo também. Então vamos começar aí em relação à região da mão. Hoje nós temos aí o método de Guy-Hart, que por sua vez é caracterizado como também uma incidência do túnel do carpo, como vocês estão observando aí na tela de vocês. As incidências especiais ou os métodos especiais, geralmente a imagem sai um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Seguindo aí do método de Guy-Hart em relação à região do túnel do carpo, nós iremos agora para a região do método de Robert, que por sua vez é uma P axial a ser realizada aí do primeiro quirodátilo. Nós temos aí em relação às incidências de rotina do primeiro quirodátilo, a P perfil oblíqua. O método de Robert é uma P axial, onde a gente dá uma inclinação cefálica para poder realizar esse procedimento, como vocês estão observando aí. Seguido do método de Robert, nós podemos realizar aí o método de Brereton, que por sua vez é um exame específico para visualizar as articulações metacarfalangianas, do segundo ao quinto quirodátilo. Perceba que geralmente esses métodos especiais exigem muito do paciente na hora da sua realização. Por isso que na hora que a gente vai realizar estes exames, a gente sempre deixa para posicionar a parte que vai ser radiografada por último, porque muitas vezes pode causar um desconforto para o paciente, tá certo? Bom, passando aí em relação ao método de Brereton, nós vamos agora para o método de Stitcher, que é uma flexão ulnar para poder demonstrar a região radial. Só que não é simplesmente flexionar a região aqui do carpo, uma flexão ulnar. A gente também precisa elevar essa estrutura um pouquinho para poder deixar essa região aqui, ó, do escafoide um pouco mais próximo em relação ao filme. Então, o método de Stitcher, ele é semelhante à flexão ulnar. A única diferença é que no método de Stitcher, a gente dá uma elevação em relação à região das mãos, tá certo? E a gente vai querer estudar aí a região do escafoide. Partindo aí, saindo da mão, nós iremos agora para a região do cotovelo, onde nós iremos realizar um exame específico para visualizar a região de epífise distal de húmero e epífise proximal de radiúna quando o paciente possui trauma. Ele é realizado em duas exposições. Primeiro com inclinação cefálica e outro com inclinação podálica, para poder visualizar bem em relação à região dessas estruturas. Claro que a depender da inclinação que é feita, nós iremos conseguir enxergar melhor a região do rádio ou então a região da una.
mas que dá para também realizar e visualizar a região do cotovelo por completo. Então, o método de Coyle é basicamente realizado quando o paciente está com suspeita de trauma, e daí o médico quer saber exatamente qual é a região que está traumatizada, qual é a região que está lesionada. Então, quando a gente faz aí uma inclinação cefálica, nós iremos observar melhor a região do rádio. E quando nós fazemos uma inclinação podálica, nós iremos observar melhor a região da una. Então, o método de Coyle, ele é aplicado aí para a região do cotovelo. Ainda no cotovelo, nós temos aí um método de Jones, que por sua vez também é conhecido como uma hiperflexão da articulação do cotovelo, que visa estudar a articulação húmero-ulnar e também o processo olecraniano, ou simplesmente olecrano. Então, o método de Jones, ele também é chamado de, como eu falei, hiperflexão, porque a gente não simplesmente faz uma flexão de 90 graus, a gente faz uma hiperflexão destacando melhor essa região daqui, que é o ponto de interesse em relação ao exame que é realizado. Saindo aí com relação à região do cotovelo, nós temos agora outra incidência que é estudada, que é realizada para estudar o húmero com trauma, que é a incidência pelo método de Lawrence, que é considerado como um transtorácico. Muitas vezes esse exame é realizado, como eu acabei de falar, quando o paciente está com suspeita de trauma, seja fissura, fratura, o que quer que seja. E o paciente ele não consegue realizar rotação interna nem rotação externa. E daí muitas vezes o médico quer visualizar exatamente essa região. Então, para realizar esse exame aí, é um pouquinho complicado porque a gente precisa também ainda mais do auxílio do paciente. Então, o método de Lawrence é aplicado aí para estudar o húmero de forma transtorácica. Chegando agora próximo ao ombro, nós temos aí a maior parte das incidências especiais relacionadas aos membros superiores. Começando aí pela escápula, com o método de Neher. O método de Neher é um método diferente do perfil de escápula. E qual é essa diferença? É que no perfil de escápula o raio ele é perpendicular. No método de Neher nós temos aí uma inclinação podálica de aproximadamente 15 graus. Então o método de Neher é uma incidência especial voltada para a região da escápula. E temos aí uma inclinação podálica de aproximadamente 15 graus. Saindo da escápula, nós vamos agora para a região especificamente aí da articulação escapulohumeral ou glenohumeral. Começando aí pelo método de Gracie, que por sua vez é estudado também e é conhecido também como AP verdadeiro, onde o paciente ele precisa fazer uma leve rotação de aproximadamente 45 graus e pegar essa articulação totalmente livre e não sobreposta. Além do método de Gracie, nós temos também o método de Rockwood, que diferente do método de Zanca, temos aí uma inclinação podálica. Preste atenção, existem dois métodos que são muito realizados em relação ao ombro, Rockwood e Zanca. Rockwood tem inclinação podálica de 30 graus, método de Zanca tem inclinação cefálica de 15 a 30 graus, podendo ser utilizado não só para ombro, mas também com relação à clavícula. Além do método de Rockwood e Zanca, nós também temos o método de Garth, que por sua vez o paciente vai precisar ficar rotacionado 15 graus, ou seja, vai fazer uma OPD ou uma OPE, e a inclinação do raio central também é de 45 graus, então não tem como errar. Rotaciona o paciente a 45 graus e coloca uma inclinação podálica de 45 graus também. É aplicado aí para o método de Garth ou método de Garth, tá certo? Além desse que eu acabei de dizer, nós temos também um bastante conhecido que é o método de Stricker, que também serve aí para visualizar a região axilar, que está próxima à região do ombro, e também o método especial de West Point, que também aí auxilia na visualização dessa estrutura. Caraca, professor, quantas incidências! A gente precisa conhecer todas estas? Sim, afinal de contas, isso também é assunto de concurso público. E eu não acabei não, hein? Além disso, nós temos também o método de Fisk, mas não é aquele que estuda inglês e espanhol. Ele vai estudar a região do sulco intertubercular. Na região do húmero, nós temos dois pontos anatômicos, que é o tubérculo maior e o tubérculo menor. O método de Fisk visa estudar exatamente essa região do sulco intertubercular, principalmente para estudar aí de inflamação do manguito ou também outras microcalcificações que podem ocorrer nessa região,
principalmente aí muito conhecido a bursite, tá certo? Que é uma inflamação nessa região aí. Então, temos aí algumas das incidências especiais relacionadas aos membros superiores. Claro que a maioria destas, por sua vez, quando a gente não consegue realizar, a gente procura um método alternativo para poder realizar o exame. Mas lembrando, sem perder a qualidade e a técnica do procedimento, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam deste vídeo contando aí sobre todas as incidências especiais dos membros superiores? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham anotado. E se você esqueceu de pegar alguma informação, é só voltar ao vídeo do começo ou então ir lá naquela parte específica que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, não só nos seus estudos, mas também quando você for para a sua prática, tá certo? Então, eu encontro com vocês num próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e se você é novo no canal, se inscreve no canal e ative todas as notificações. Lembrando também que você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgiroprof, onde lá nós também postamos conteúdos todos os dias, e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. E se você tiver alguma dúvida sobre o Seja Membro, é só chamar a gente no Instagram também, ou então, clicar aqui no botão ao lado do inscreva-se, ou conferir o primeiro link que está na descrição. Então encontro com vocês num próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu!